Olá, alunos e alunas, aqui quem fala é o seu professor de Química, professor Lucas Rodrigo. Hoje nós vamos iniciar aqui os estudos referentes à semana 1, uma semana, um PET todo feito aí de revisão, e nessa semana nós vamos lembrar algumas propriedades das soluções, bem como seus aspectos quantitativos, tá certo? Alguns cálculos, lembrar um pouco também sobre o que é solubilidade, as curvas de solubilidade. Para retomar esse assunto, vou fazer um rascunho aqui sobre alguns conceitos envolvidos em uma solução. Então, basicamente, quando você tem algum recipiente, imagine que você tem um recipiente e que dentro desse recipiente você tenha um líquido, tá certo? E que esse líquido, por exemplo, seja a água, tá certo? Seja a água. E aqui dentro desse recipiente com a água, nós vamos chamar essa água de solvente, tá certo? Solvente. Ele vai ser uma substância, a água vai ser uma substância capaz de dissolver, solubilizar alguma coisa que você coloque aqui dentro. Imagina que você coloca sal de cozinha, tá certo? Uma certa quantidade de sal de cozinha, o cloreto de sódio, ok? O cloreto de sódio é um composto, ele vai dissolver ali dentro. E esse meu cloreto de sódio, ele também recebe um nome específico, tá certo? O nome dele vai ser soluto, ok? Pode ser o cloreto de sódio, pode ser um outro composto que não seja o cloreto de sódio, pode ser açúcar, tá certo? Pode ser um outro sal, mas o que nós temos que ter em mente aqui é que a união de um soluto mais um solvente forma o que a gente chama, então, de solução, tá certo? É a união desses dois aqui formando a solução. Bom, aqui eu dei o exemplo de um soluto que está na sua forma sólida, tá ok? Mas eu posso ter solutos também líquidos ou solutos também gasosos. Em geral, a teoria diz que para eu diferenciar um soluto de um solvente, imaginando que esses dois componentes sejam líquidos, tá certo? Se eu tiver ali, por exemplo, como soluto um ácido, eu vou ter que interpretar que o soluto é sempre alguém colocado em um solvente e que esse soluto esteja em menor quantidade do que o solvente, tá bom? Então, o que nós temos que ter em mente aqui, que um soluto mais um solvente forma uma solução, ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui é que o meu soluto, para eu expressar os aspectos quantitativos de uma solução, ele pode estar expresso na sua forma em gramas ou em mol, tá certo? Em mol. O que diferencia isso aqui? Okay? Imagina que eu tenho aqui colocado 50 gramas de NaCl, ok? 50 gramas de NaCl em 100 gramas, vamos adotar aqui 1000 ml de H2O. Bom, 1000 ml de H2O, nós sabemos que o quê? Que 1000 ml corresponde a 1 litro de H2O, ok? Se eu tenho essa concentração, se eu expressei dessa maneira, eu posso chamar isso aqui de concentração comum, tá certo? Concentração comum. O que seria concentração comum? Ela pode ser expressa em gramas por litro, certo? Pode ser expressa em gramas por centímetro cúbico, lembrando que esse centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, tá ok? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se eu quero expressar a concentração comum, que é essa concentração aqui, eu vou pegar o quê? A massa do soluto. Convenientemente, esse soluto é representado por 1, então M1 seria a massa do soluto, dividido pelo volume do solvente, que no caso é a água. O volume, como eu disse para vocês, pode estar expresso em litros, em ml. Nesse caso aqui, nós vamos adotar
o litro, tá bom? O que a gente vai ter aqui, então, portanto? Se eu, usando o exemplo aqui, a minha concentração, eu coloquei 50 gramas de NaCl, ou seja, correspondente a quem? Ao M1, a massa do soluto, tá certo? Dividido pelo volume da solução em litro, que é 1, eu vou ter que 50 dividido por 1, 50 dividido por 1 é igual a 50. Então, portanto, a concentração aqui é 50 gramas por litro. Veja só que a gente não precisa de se preocupar com fórmulas, tá bom? Olha só, a própria expressão da concentração já diz que eu vou ter uma quantidade, tá certo? Em massa, que é o quê? Gramas, quilo, tá certo? Ou outra unidade correspondente, dividido por o volume da minha solução, que pode estar em litros, em ml, aqui nós adotamos o litro, tá bom? Então, é como se fosse a velocidade de um carro, não é? Quilômetros por hora. Não preciso de fórmula da velocidade, eu estou dividindo quilômetros por hora. Quantos quilômetros andou em tanto tempo por hora. Então, essa concentração aqui, vale lembrar que ela é o quê? Essa aqui é a concentração comum, que é quando eu divido algo que está na unidade de massa, tipo gramas, quilo, miligramas, pelo volume, tá certo? Pelo volume. Então, essa é a concentração comum. Por que a concentração comum? Porque existe uma outra concentração que é a concentração molar, tá certo? É a concentração molar. Como que eu encontro a concentração molar? Eu tenho que lembrar da relação massa-mol. Então, eu tenho que ir lá na minha tabela periódica e procurar, né, de acordo com o meu composto, qual que é a massa molar dessa substância que eu estou utilizando aí, tá certo? Se eu for lá na tabela periódica, eu vou procurar o sódio e o cloro, eu vou encontrar que a massa do sódio é igual a 23, tá certo? E a massa do cloro é 35,5. Então, se eu tenho 23, né, de um átomo de sódio, mais 35,5 de um átomo de cloro, eu vou ter, então, que 23 mais 35,5 é igual a 58,5, o quê? Aí é que está. Eu estou utilizando a massa molar. Então, portanto, eu vou ter 58,5 gramas por mol. Quer dizer que o quê? Que 1 mol de NaCl possui massa igual a 58,5 gramas, tá bom? Então, essa é a massa molar para o cloreto de sódio. E quando eu quero utilizar essa relação aqui para expressar um outro tipo de concentração, qual outro tipo de concentração que eu quero me referir? A concentração que a gente vai chamar de concentração molar. Veja só, a concentração molar, ela vai ter que ser expressa em alguma coisa que está por mol. Então, portanto, essa concentração molar, por vezes, ela é chamada de M, esse Mzinho aí. Essa molaridade, essa concentração molar, é basicamente a mesma expressão que a gente calculou anterior, que era da concentração comum, de gramas por litro, ou miligramas por ml, tá certo? Ou quilo por metro cúbico. São unidades correspondentes aí que nós estamos utilizando. Mas a molaridade, ou a concentração molar, representada por esse M, é quando eu divido não mais a massa, mas a quantidade que eu tenho em mol pelo volume do meu solvente em litros, tá certo? Necessariamente em litros. Então, a molaridade é mol dividido por quem? Por litro, tá certo? Mais uma vez, eu preciso de recorrer a alguma fórmula para lembrar isso aqui? Não. Quando algo está expresso em mol por litro, eu vou saber o quê? Que aquilo refere-se à concentração molar. Vamos aqui por um exemplo aqui prático aqui, onde se eu pegar uma solução
de cloreto de sódio, se eu quiser fazer uma solução de cloreto de sódio, imagine que eu tenho aqui um becker, tá certo? Uma vidraria, onde eu tenho aqui, vou utilizar aqui, para facilitar o cálculo, 1000 ml ou 1 litro, tá certo? 1 litro de H2O, mas veja só, aqui nesse exemplo eu vou colocar também o sal de cozinha, onde a gente já calculou a sua massa molar. Imagine que eu coloquei aqui, que eu fui lá na balança e pesei 117 gramas de NaCl. Mas eu quero saber, com relação a essa solução que eu formei, a sua o quê? A sua molaridade, tá certo? A sua molaridade. Veja que, para o cálculo da molaridade, eu tenho que observar quem? Eu tenho que considerar o número de mol que foi colocado ali, o número de mol. E aqui não está em mol, está em quê? Em gramas, tá certo? Lembre-se que mol é diferente, né, de massa, tá certo? E eu tenho que ter uma relação massa-mol. A gente já determinou que para o NaCl, a massa molar dele é igual a 58,5 gramas por quem? 58,5 gramas por mol, tá certo? Então, a cada 58,5 gramas que eu tiver de NaCl, a cada 58,5 gramas disso aqui, eu vou ter o quê? 1 mol. Entretanto, o que a gente viu aqui? Que a gente colocou o quê? Nesse exemplo, 117 gramas. Então, portanto, eu posso fazer, aqui está bem simples, mas eu posso fazer uma relação que vai me ajudar sempre, tá certo? Eu sempre tenho que escrever, não tenho preguiça de escrever. 1 mol de NaCl possui massa igual a quanto? 58,5 gramas. Entretanto, o quanto que nós colocamos lá na minha solução? Eu coloquei 117 gramas. Então, se 1 mol são 58,5 gramas, 117 gramas vão corresponder a X mol, tá certo? É uma quantidade X de mol. Como que eu calculo isso aqui? Bom, eu caí numa regra de 3, mas aqui está bem simples de resolver, que a gente vai ver que isso aqui é exatamente o dobro, tá certo? Mas se eu quiser fazer isso para outras quantidades, né, esse mesmo esquema. Multiplico o quê? Cruzado. 58,5 vezes x, então vamos resolver isso aqui. 58,5 vezes x é igual a 58,5x, né? Vezes ele mesmo. Coloco o sinal de igualdade e multiplico o outro termo, 117 vezes 1. 117 vezes 1 é 117. Então, 58,5x é igual a 117. E agora, eu não quero saber o valor de 58,5x, eu quero saber o valor de quem? Quem que eu estou procurando? Estou procurando aqui o meu x, tá certo? Como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou pegar o meu 58,5 aqui, que está o quê? Multiplicando x. E vou isolar o x e vou pegar esse 58,5 e vou passar ele para cá como? Dividindo. Então, portanto, x vai ser o quê? 117. Veja que eu mantive este termo aqui, né? X é igual a 117. E vou passar o 58,5 fazendo o quê? Dividindo esse 117. Então, portanto, o resultado aqui de 117 dividido por 58,5 é igual a 2, tá certo? 2 o quê? 2 mol. Então, o que a gente vê aqui nessa relação aqui? Que quando eu tenho 117 gramas de NaCl, eu vou ter exatamente 2 mol de sal de cozinha. E aí, como eu falei para vocês, a gente está procurando essa concentração aqui em mol por litro, né, na molaridade. E o que eu usei aqui de exemplo é que o meu número de mol, a quantidade que eu tenho de mol, onde é substituída aqui, né, na minha expressão, esse mol é o número de mol. Ele também é representado por um N, que é chamado de N1, número de mol, e 1 é de soluto. O N1, o número de mol que a gente encontrou, foi igual a 2.
Então, ó, vamos escrever aqui. A molaridade para essa equação é o quê? É o número de mol, o N1, que é o mol, dividido pelo volume em litros, tá bom? Qual que foi o número de mol aqui utilizado? O número de mol que nós encontramos, a molaridade, o número de mol foi igual a 2, dividido pelo volume em litros, que a gente considerou 1000 ml, que é igual a 1 litro. Então, portanto, quando eu tenho 117 gramas de sal de cozinha, ou seja, 2 mols, eu vou ter que 2 mols dividido por 1, eu vou ter uma concentração de 2 mol por litro. Então, esses são alguns aspectos, tá certo? Relacionados aí ao cálculos que a gente faz de concentração. Lembrando, então, que nós temos essa concentração, que é a concentração comum, e nós temos a outra concentração, que é a concentração molar ou a molaridade, tá certo? Não confundam que elas são diferentes. Alguns outros aspectos a gente vai ver aqui nos exercícios. Vamos iniciar pelo exercício 1, onde fala um pouco sobre a questão da solubilidade. No exemplo anterior, eu falei que a gente coloca uma certa quantidade de sal de cozinha, né, de um soluto, em uma certa quantidade de quê? Uma certa quantidade de solvente, tá certo? Entretanto, alguns compostos diferentes, alguns solutos diferentes têm capacidade, tá certo, de solubilizar mais, dissolver melhor. E isso aí pode aumentar conforme a temperatura. De que maneira que a gente vai entender isso aqui? Bom, a gente pode entender o seguinte: quando a gente está fazendo uma solução de água com açúcar, na nossa casa mesmo, o que a gente observa é que há uma determinada quantidade de açúcar que eu consigo dissolver na minha água. Entretanto, essa capacidade de solubilizar esse açúcar, dissolver esse açúcar, pode aumentar conforme aumenta a temperatura da minha água. Na verdade, se eu coloco uma água mais quente, ele vai conseguir dissolver uma maior quantidade de açúcar e dissolver uma quantidade melhor. Mas existe um certo ponto que a minha água, a quantidade de água que eu tenho, ela não vai ser capaz de dissolver se eu colocar muito açúcar, ou muito sal, ou muito outro composto. E aí, o que eu chamo isso aí? Eu chamo isso de coeficiente de solubilidade, tá certo? Vou fazer um esqueminha aqui só para representar o que está no gráfico, explicando aqui. Então, imaginem que eu tenho aqui, de novo, um recipiente, onde eu tenho um volume aqui de água, tá certo? Um volume qualquer aqui de água, que vai ser o meu solvente, e eu coloco aqui uma quantidade de sal de cozinha. Vamos dizer que é sal de cozinha, tá certo? Imagine que eu tenho aqui 100 ml de água, 100 ml de H2O. Em 100 ml de H2O, estou chutando, tá certo? Imagine que eu consigo dissolver, no máximo, 50 gramas de sal, tá certo? 50 gramas de sal. Então, eu vou colocar aqui as 50 gramas de sal de cozinha e aquilo vai desaparecer, né? Vai formar uma solução ali, uma mistura homogênea, não é verdade? Então, ele vai dissolvendo, ele vai solubilizando, e aí eu vi que isso aí de acordo com a capacidade máxima que eu tenho. Lógico que se eu tiver mais água, vai dissolver mais sal. Mas imaginem que a capacidade máxima de dissolver esse sal em 100 ml seja de 50 gramas de sal de cozinha. Isso pode fazer com que eu altere algumas das minhas condições. Que tipo de condições? Imagine aqui que essa água esteja a 25 graus Celsius, tá certo? A 25 graus Celsius. Entretanto, se eu aquecer ela, digamos, para 80 graus Celsius, supondo, o que vai acontecer? A minha capacidade, o meu coeficiente de solubilidade, ele também aumenta conforme aumenta a temperatura. Então, digamos que eu não consiga mais dissolver apenas 50, mas digamos que eu consiga dissolver 70 gramas. Eu supondo que seja isso, tá certo? Não necessariamente é. Então, eu consigo dissolver mais coisa conforme eu aumento a temperatura, tá bom? O que acontece também com essas condições?
Em condição normal, vamos dizer assim, uma condição de temperatura ambiente, eu conseguiria dissolver apenas 50, mas eu alterei as condições e aqueci, né, o meu solvente e eu vejo que eu consigo dissolver mais coisas. Eu supersaturei a capacidade do meu solvente de, né, dissolver aquela quantidade que foi colocada ali. Tá certo? Eu fiz uma solução que eu chamo de solução supersaturada. Em condições normais, quando eu conseguia dissolver apenas 50 gramas, eu já teria uma solução que eu digo uma solução saturada, ela já está no limite, tá bom? Mas como eu altero as condições, eu obtenho uma solução supersaturada. Quando essa minha água ela resfria, esse meu solvente ele resfria, ele volta dos 80 graus para os 25 graus, o que eu vou ter? Eu vou ter o retorno daquele meu solvente para a condição inicial, onde ele faria a solubilidade de apenas 50 gramas. Mas eu já tinha colocado quanto? 70. Ou seja, o que eu vou verificar é a existência aqui no fundo da formação de um corpo de fundo, ou seja, um restinho de sal que não vai conseguir mais ficar, né, ali solubilizado, porque aquela água já resfriou, então a capacidade de solubilizar aquela quantidade que foi colocada a uma certa temperatura não é possível mais ficar na sua forma solúvel. Eu vou ter um precipitado, a formação de um corpo de fundo de exatamente 20 gramas, tá certo? É isso que são essas definições com relação a essas curvas de solubilidade. Bom, então vamos ver aqui no exercício dessa questão 1, onde ele trata exatamente as curvas de solubilidade. Ele me dá um sal que é o nitrato de potássio em água, tá certo? E ele me dá a curva de solubilidade. Veja só que conforme aumenta a temperatura, eu consigo aumentar a capacidade de quê? De solubilização desse meu nitrato de potássio a uma certa quantidade de água, que no caso 100 gramas de água, tá certo? Então, imagine que eu determine aqui um ponto, vamos dizer aqui que nesse ponto aqui correspondente aos 60, diminuir aqui, aos 60, tá certo? Nessa faixa de temperatura de 60 graus Celsius, eu consigo aí dissolver uma certa quantidade, ok? Uma certa quantidade que corresponde a quanto? A mais ou menos ali 100 gramas, ou seja, se eu pegar a minha água e aquecer a 60 graus Celsius, eu vou conseguir solubilizar 100 gramas desse meu sal, tá certo? Para cada sal, para cada composto, para cada soluto, existe um coeficiente de solubilidade, tá certo? Uma curva de solubilidade correspondente para uma quantia de água. Então, vamos adotar aqui um ponto arbitrário, como se fosse aqui 40, tá certo? Vamos pegar esse valor aqui. Eu vou ver aqui o quê? Que a 40 graus Celsius, a máxima quantidade que eu consigo dissolver aqui, de solubilizar, é de quanto? De 60 gramas a cada 100 ml de água ou 100 gramas de água. Então, de novo, novamente, para esse meu sal, que é o nitrato de potássio, se essa minha água estiver a 40 graus Celsius, tá certo? Quanto de água exatamente? 100 gramas, tá certo? Ou 100 ml de água. A capacidade máxima que eu consigo colocar ali são quantos? São 60 gramas de KNO3. 60 gramas de KNO3, ok? Então, são essas informações. A quantidade máxima a uma dada temperatura, a uma porção desse meu solvente aí, ok? Na letra A, ele pede o seguinte, ó. Ao adicionar num recipiente 40 gramas de nitrato de potássio, tá certo? Em 50 gramas de água, a temperatura de 40 graus Celsius, classifica a solução formada. Então, quais informações que eu tenho que tirar dali? Ele já me deu a temperatura, tá certo? Ele me deu uma porção de água,
que foi de exatamente quanto? Foi de 50 gramas, tá certo? E adicionou 40 gramas de nitrato de potássio. Para essa dada temperatura, que é de 40 graus Celsius, a gente já viu que o quê? Consigo dissolver no máximo 60 gramas, tá certo? Para cada 100 gramas. Como que a gente vai resolver isso aqui? Bom, nós vamos pegar o seguinte, nós vamos fazer a seguinte interpretação. Quando eu tenho nas condições, então essa aqui é a letra A, tá certo? Quando eu tenho nessas condições, na letra A, quando eu tenho a 40 graus Celsius, tá certo? Eu consigo dissolver no máximo 60 gramas de KNO3, então 60 gramas de KNO3 em 100 gramas de água, em 100 gramas de H2O. Esse é o máximo. E ele falou que o quê? Que foi colocado 40 gramas em 50 gramas de água. Vamos esquecer por um momento esses 40 gramas aqui que foi colocado, tá certo? Vamos fazer o cálculo seguinte, sabendo das condições de acordo com o que foi dado no gráfico, nós sabemos que são 60 gramas para cada 100 gramas de H2O. Entretanto, ele me deu quanto? 50 gramas de H2O, não é verdade? Não tenho 100 gramas, eu tenho 50 gramas de água, como está aqui, ó, 50 gramas de água. Então, aqui a gente vai recair num sisteminha de regra de 3, mas não é necessário muito cálculo. Por quê? Porque se em 100 gramas eu consigo fazer a solubilização de 60 gramas desse sal, em 50 gramas de água eu vou ter o quê? Não tenho a metade? Então, portanto, esse meu X aqui eu vou ter também o quê? A metade, ou seja, 30 gramas de KNO3. Entendido isso aqui? Tranquilo? Olha só. Em cada 100 gramas eu dissolvo no máximo, solubilizo no máximo 60. Então, 50 eu vou ter o quê? 30 gramas. E aí, ele falou que não foi colocado 30 gramas, né? Não foi colocado aquela... aqui se vê os 30 gramas. Foi colocado o quê? 40 gramas. E aí, o que a gente vê? Bom, se numa condição onde eu vou ter aqui no meu recipiente, eu vou ter 50 gramas de água, onde no máximo a 40 graus Celsius solubilizariam 30 gramas, no máximo 30 gramas daquele meu sal, o quanto que ele colocou na verdade? Ele colocou 40 gramas. Opa, era no máximo 30, mas colocou 40. Aonde vai esses outros 10 a mais colocado? Ele não vai conseguir ser solubilizado, e ele vai ficar aqui no fundinho, tá certo? Então, como que eu chamo essa solução? Eu vou chamar ela de uma solução que está saturada, solução saturada, por quê? Porque já está na capacidade máxima de solubilização, porque no máximo era 30 e colocou 40, mas se tivesse só os 30 gramas, ela seria saturada. Entretanto, ele colocou mais coisa, ele colocou 10 gramas a mais, né, do que conseguiria solubilizar. E aí eu tenho uma outra classificação, eu chamo ela, além de solução saturada, eu chamo ela de solução saturada com corpo de fundo, que é aquele fundinho onde aquele meu sal ele não conseguiu ser solubilizado. O quanto exatamente de corpo de fundo? 10 gramas de corpo de fundo, tá certo? Então, essa aí seria a resposta da letra A. Solução saturada com corpo de fundo, ok? Na letra B, ele pergunta assim, qual o volume em ml, tá certo? Qual o volume em ml para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio? Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml. Por que essa densidade aí? Bom, porque o gráfico de solubilidade ele é dado em gramas por água, mas ele está pedindo o volume, não a massa de água. Mas a gente sabe que, de acordo com a densidade dada, 1 grama é igual a 1 ml. Então, tanto faz, tanto fez, tá certo? Como que a gente vai montar aqui para a gente resolver essa letra B? Vamos extrair, né, aqui os dados aqui que a gente precisa.
Veja só, ele pergunta qual o volume em água para formar uma solução saturada com 280 gramas de nitrato de potássio, tá certo? De que maneira nós vamos resolver isso aqui? Bom, volume pode ser em ml aqui no caso, tá certo? Sabendo que o quê? Que a densidade é igual a 1 grama, tá certo? Por ml, ou seja, 1 grama tem massa igual, né, a 1 ml. E aí ele me pergunta qual o volume para formar uma solução saturada. Esse meu volume aqui que eu quero, com quanto? 280 gramas de KNO3, tá certo? De KNO3. Como que a gente vai resolver isso aqui? Vamos lá, vamos montar um esqueminha aqui bem simples, ó. Nós podemos pegar os valores que a gente utilizou para fazer a interpretação anterior. Eu sei que em qualquer condição que eu tenho ali naquela minha curva, em qualquer ponto da minha curva aqui, já representa o máximo que eu consigo solubilizar. Então, qualquer ponto aqui que eu marquei dessa curva corresponderia já a uma solução saturada. Nós vamos pegar o valor aqui que nós já buscamos lá no gráfico dessa capacidade de solubilizar 60 gramas aqui, né? Uma vez que ele não falou aí qual enfim, a temperatura, nós vamos utilizar aí esse mesmo valor. De que maneira? Nós sabemos que a 40 graus Celsius ou a qualquer outro ponto que eu quiser pegar, mas eu tenho que pegar o valor correspondente àqueles eixos no gráfico, eu consigo dissolver 60 gramas de KNO3, tá certo? Enquanto em 100 gramas de água. Lembrando que 100 gramas também, de acordo com a densidade, são o quê? 100 ml. Isso aqui já formaria uma solução saturada, tá certo? Isso aqui já formaria uma solução saturada com essa quantidade aqui a 40 graus Celsius. Só que agora eu não quero essa quantidade aqui de 100 ml para 60. Eu quero descobrir quantos ml para 280. E aí eu vou colocar o quê? 280 gramas de KNO3 para quanto? Para x ml, tá certo? Eu busquei aquela informação no gráfico, beleza? E agora nós vamos resolver isso aqui. De novo, como que eu resolvo isso aqui? Vamos lá. Multiplico cruzado, tá certo? Meu sistema de regra de 3. 60 vezes x é igual a 60x. Coloco o sinal de igualdade. 280 vezes 100. 280 vezes 100 é 28.000. Certo? Vou fazer tudinho aqui com todos os zeros aqui, 28.000, para a gente não se perder. Eu não quero saber o valor de 60x, eu quero descobrir o valor de quem? De x. Então, o que eu faço? Eu não vejo que o 60 está aqui com x, eu quero saber o valor de x, eu isolo x, e o 60 que está o quê? Multiplicando o x, ele passa para lá o quê? Dividindo. Então, x é igual a 28.000 dividido por 60, tá certo? E o resultado de x vai ser quanto? 28.000 dividido por 60 é igual a 466,6666 ml. Por que ml? Porque eu descobri aqui esse meu x que está em quê? Em ml, tá certo? Então, este é o volume necessário para formar uma solução saturada de 280 gramas de KNO3, ok? Então, essas são contas relacionadas à curva de solubilidade e capacidade de solubilização. O exercício 2, ele já é um exercício onde a gente vai utilizar as interpretações relativas à massa molar, né, a concentração molar e a concentração comum. Veja só, ele diz o seguinte: uma solução aquosa foi preparada de modo que cada 100 ml de solução tivesse 68,4 gramas de soluto a 20 graus Celsius. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução. Considere que a massa molar do soluto é de 171 gramas por mol. Ele não me falou qual que é o soluto, mas ele me deu a massa molar, certo? O que ele quer aqui basicamente? Bom, ele me deu a concentração comum, que é aquela que está em gramas
nesse caso por ml, porque ele fala que eu tenho 68,4 gramas em 100 ml, mas ele quer o quê? Calcule a concentração em mol por litro. Ele quer a concentração... aliás, vamos mudar esse C aqui. Ele quer a molaridade, né, que é a concentração molar, que ela é dada em quê? Ela é dada em mol por litro. Veja só o que a gente tem que fazer aqui. Lembra que eu falei para vocês no começo que as concentrações elas são praticamente iguais, entretanto com unidades correspondentes. De cara a gente já vai ter que fazer o quê? Observar que a gente vai ter uma conversão de ml para litro e uma conversão de quê? De grama para mol. Como que eu faço essa conversão aqui de grama para mol? Bom, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter a massa molar, né? Porque a massa molar ela tem o quê? Uma relação entre grama e mol, tá certo? Bom, começando aqui, vamos começar pelo mais simples aqui, que é essa conversão aqui de mol para litro. Desculpa, de litro para ml ou de ml para litro. Vamos começar aqui pelo seguinte, eu tenho aqui um recipiente onde foi colocado 100 ml, tá certo? Desse meu solvente. Mas eu não quero isso em ml, eu quero isso em litro. Eu sei que 100 ml corresponde ao quê? A 0,1 litro, não é verdade? 1 litro são 1000 ml, então 100 ml são 0,1 litro. Essa parte de cá da correspondência aqui do volume do solvente já está resolvido, tá ok? Já está resolvido. E aqui eu sei, então eu já encontrei o volume em litros, tá certo? Vamos marcar aqui que esse aqui é o volume em litro. E outra coisa aqui também que eu já coloquei é o que foi colocado aqui, né, do meu soluto. Foram colocados 68,4 gramas desse meu soluto, de acordo com o que foi dado aqui. Entretanto, eu não quero isso aqui em grama, eu quero isso aqui em quê? Em mol. Para quê? Para eu dividir mol por litro, na verdade, e obter o quê? A molaridade, mol dividido por litro. Como que a gente vai saber isso aqui? A gente precisa da relação massa-mol. E a massa molar desse soluto, que ele não me falou qual que é, de 171 gramas mol. Então, veja só, como que nós vamos resolver isso aqui? Quando eu tiver 171 gramas desse meu soluto, eu vou ter o quê? 1 mol. Entretanto, eu vi que não me foi dado 171 gramas, foi me dado 68,4 gramas. Então, ó, veja só, 68,4 gramas vão corresponder ao quê? A uma quantidade X de mol. Como que eu resolvo isso aqui? Veja que nunca a gente precisa de ficar preocupado com fórmula, tá certo? É só essas relações aqui. 171 vezes x, vamos começar pelo 171 vezes x, é 171x, que é igual a 68,4 vezes 1, que é 68,4. Eu quero descobrir o valor de x, daquela quantidade x, né, de mol que eu vou ter. Então, portanto, 171 que está multiplicando x, passa para o outro lado, que dividindo o 68. Então, x é igual a 68,4 dividido por 171. O que vai me dar aqui 68,4 dividido por 171, o meu x é igual a 0,4 mol. 0,4 mol, menos que 1 mol, não é verdade? Porque para eu ter 1 mol eu preciso de 171 gramas. Eu não tenho nem 171 gramas, eu tenho menos que 1 mol. Então esse meu x vai ser o quê? 0,4 mol. Pronto, já tenho as informações para achar a resposta aqui em mol por litro. Qual que é aqui o que eu vou usar? Eu tenho aqui o meu número de mol, que é o N1, que é o número de mols que foi colocado ali, né? Foi colocado 0,4 mol. E tem também quem? O volume aqui da minha solução em litros. Então, portanto, vou resolver aqui de que maneira? A minha concentração molar é o quê? É o número de mols, tá certo? O que é o número de mol? É o mol. É o mol.
dividido pelo volume da solução em litro. O que é isso aqui, volume da solução? É quantos litros, tá certo? Quantos litros. Então é o que? Nada mais, nada menos que o que? Mol por litro, tá bom? Então aqui, a molaridade é igual a quem? N1, que eu já encontrei, 0,4. Dividido por quem? Pelo volume da solução em litros. Lembra que eu converti lá em cima? Que são 100 ml, mas eu quero em litros. 100 ml é 0,1 litro. E aí 0,4 dividido por 0,1 é igual a 4, tá certo? Então a molaridade aqui é 4, o quê? Mol por litro, tá certo? Basicamente, o que a gente tem aqui de informação para aqui revisar o exercício? Se eu tenho 68,4 gramas a cada 100 ml, quando eu tiver 1 litro dessa minha solução, eu vou ter 4 mols, tá certo? De acordo aqui com a quantidade que foi me dada, tá bom? Na conversão aí da concentração. Então, esse exercício é basicamente uma conversão da concentração comum para a concentração molar ou a molaridade. E por fim, a gente vai fazer o exercício 3 aqui, onde ele fala que a gente tem duas soluções, tá certo? Com aspectos diferentes aí em termos de concentração, e pede para calcular uma concentração final de uma solução final aí resultante. Então vamos ler o exercício aí. Eu tenho um volume de 650 ml de uma solução de ácido sulfúrico, H2SO4, né, que é o ácido sulfúrico, cuja concentração é de quanto? É de 5 mol por litro. E a essa minha solução foi misturado, tá certo? Com mais 350 ml de uma outra solução desse mesmo ácido, só que a concentração é quanto? 3,2 mol por litro. E aí, como que fica neste caso? Ele está me perguntando qual no final, se eu misturar essas duas coisas, dessas duas quantidades diferentes com duas concentrações diferentes, qual vai ser a concentração resultante, tá certo? Em mol por litro, tá bom? Em mol por litro. Para eu fazer isso aqui, existe um cálculo, tá certo? Relacionado às misturas das soluções, ou quando eu tenho concentrações diferentes, volumes diferentes, que é o C1 vezes V1, C2 vezes V2. E existe uma outra consideração também com relação à concentração final, tá certo? Essa fórmula do C1, V1, C2, V2, ela é bem útil, mas não é o caso aqui para a gente aplicar, porque isso é quando eu quero descobrir a concentração final de a mistura de duas soluções. Aqui ele já me deu que misturou duas soluções com concentrações conhecidas e volumes conhecidos. Existe um outro esquema de uma fórmula, mas eu vou mostrar aqui como a gente vai fazer isso sem fórmula, tá certo? Apenas na base da interpretação. Vamos fazer um desenho aqui do que ele fez, tá certo? E a gente já vai usar esse desenho para a gente entender aqui o raciocínio sem precisar da fórmula, tá certo? Então, veja só. Ele misturou uma primeira solução de ácido sulfúrico que tinha 650 ml, tá certo? 650 ml. Essa é a minha primeira solução. E a concentração aqui é 5 mol por litro. E a minha outra solução, ela tinha 350 ml. Então, aqui no meu outro recipiente, eu tenho o quê? 350 ml. E a minha concentração aqui é 3,2 mol por litro. Veja só, se eu misturar, esqueçam a concentração, mas em termos de volume, se eu misturar algo que tem 650 ml de um volume com 350 ml do outro, eu vou ter um volume que é igual a quanto? 650 mais 350 é igual a 1.000 ml. E 1.000 ml é igual a 1 litro. Então, eu já tenho quem? Já tenho o volume final. Já tenho o volume final, tá ok?
O que eu vou fazer agora para a gente entender esse esquema aqui? Ele quer, primeiro, a concentração em mol por litro, tá? Primeira etapa que a gente vai resolver aqui, em mol por litro, né? Veja que aqui está tudo em ml. Em ml, a não ser essa aqui que já é conhecida aqui, né? Esse 1000 ml é igual a 1 litro. Eu vou fazer um primeiro passo aqui, que é de converter esses ml para litro, tá certo? Ou seja, 650 ml não dá 1 litro, né? Dá quanto? Eu pego 650 e divido por 1000, né? Então, portanto, 650 ml corresponde a 0,65 litros, tá certo? 0,65 litros. Assim como esses meus 350 ml corresponde a 0,35 litro. Bom, olha só como fica simples aqui agora. Eu sei que a concentração dessa minha primeira solução, ela vai ter a cada 1 litro 5 mol de ácido sulfúrico. E essa da minha outra aqui, a cada 1 litro vai ter 3,2 mol de ácido sulfúrico. O que eu quero chegar aqui é o seguinte ponto, olha só. Quando eu tenho 1 litro dessa minha solução de ácido sulfúrico, dessa minha primeira solução que eu estou mostrando aqui, eu tenho 5 mol de ácido sulfúrico. Entretanto, eu não tenho o quê? Eu não tenho 1 litro. Né? Eu não tenho 1000 ml, eu tenho 650 ml, que corresponde a quê? A 0,65 litro. Eu vou ter o quê? X mol. Eu já sei que resolver isso aqui de que maneira? Vi o procedimento da regra de 3. Como que eu multiplico isso aqui? 1 vezes x é igual ao próprio x, tá certo? Porque eu já vou descobrir aqui esse meu x aqui, que é a quantidade de mol. Então, ó, x vezes 1, ou 1 vezes x, x. 0,65 vezes 5, né, é igual a 3,25 mol. Então, essa é a quantidade que eu tenho em mol na minha primeira solução. Tá certo? Na minha primeira solução. Como que eu calculo a da segunda solução? Da mesma maneira, olha só. Quando eu tenho aqui para a minha segunda solução 1 litro de solução, eu tenho 3,2 mol, não é verdade? 3,2 mol por litro. Então, quando eu tenho 1 litro, eu vou ter 3,2 mol. Entretanto, eu não tenho 1 litro, eu tenho quanto? 0,35 litro, que vai me dar o quê? Uma quantidade X de mol. Como que eu multiplico isso aqui? Como que eu descubro isso aqui? 1 vezes x, que é x, que é igual a 3,2, né, vezes 0,35, que é igual a 1,12 mol. Então, veja só, sem recorrer a fórmula nenhuma, somente a interpretação, eu descobri quantos mols existem, né, na minha primeira solução e quantos mols existem na minha segunda solução. Feito isso, eu sei que eu misturei essas duas coisas. Eu misturei essas duas quantidades de mol, não é? Foi colocado essa quantidade de mol da primeira solução e essa segunda quantidade de mol da segunda solução. Quando eu somo, então, as quantidades de mol, 1,12 mais 3,25, eu sei que foi colocado quanto? 4,37 mol de ácido sulfúrico no total. E para onde foram esses 4,37 mol de ácido sulfúrico? Foram aqui para a minha solução, que tem agora 1 litro no total. Tá certo? Ela tem 1 litro no total. E o que ele quer saber? Não é a molaridade? Como que eu descubro aqui a molaridade? Eu pego o número de mol, que é o N1, e divido pelo volume da solução em litro. O que é isso aqui de novo? É mol dividido por litro, concentração molar. A molaridade aqui vai ser aqueles N1, o número de mols que eu descobri, que é 4,37, dividido pelo volume em litro, e volume em litro é 1 litro, né?
1 litro, porque eu tenho 1000 ml. E 4,37 dividido por 1 é quanto? 4,37. Então, portanto, a resposta é 4,37 quem? Mol, que é o número de mol, dividido pelo volume da solução, que é em litros, ok? Bom, os exercícios, então, essa aqui é a resposta, tá? Questão 3, tá certo? Para a gente revisar aí. No mais, os exercícios eram isso aí, deu para dar uma revisada bem tranquila, bem legal nesse sentido. O que eu acho que pode ficar de dúvida com relação a este conteúdo e que eu recomendaria uma revisada é o cálculo de massa molar, tá certo? Cálculo de massa molar. Então, você pode pesquisar alguns exercícios, alguns vídeos que relembrem, retomem como calcular massa molar, tá certo? Como descobrir o número de mols, ok? Então, nesse sentido, é interessante. No site tem alguns exercícios sobre cálculo de massa molar, ou então só solicitar depois pelo e-mail que a gente envia para vocês, tá bom? No mais, o conteúdo de hoje era isso, tá certo? Agradeço a atenção de vocês, até mais.